Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Deus vivo. Aleluias. Nós somos o povo de Deus, chamado para adorar a Deus além do véu. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para qualquer coisa, não. Nós fomos salvos, escolhidos, chamados para exaltar a Deus além do véu, onde o inferno não entra, onde o diabo não entra, onde os demônios, Satanás não pode entrar. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós entramos para exaltar ao nome do Deus vivo, nós entramos para adorar ao Senhor, nós entramos para dizer sim, Senhor, sim, Senhor, sim, a buscar a tua face incansavelmente, sim, Senhor, a te ouvir, sim, Senhor, a clamar diante do teu altar, até que o Senhor faça chover ao nosso favor. Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus fiel, nós invocamos nesta manhã o poder do nome de Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa família. Oh, invocamos o poder do sangue de Jesus Cristo, clamamos pela graça do Deus vivo. Oh, xarabacalabasteia, clamamos, Pai, nesta manhã pela tua graça, porque nós reconhecemos que a tua graça, Senhor, ela é bem melhor do que a nossa própria vida. Ter a graça de Deus sobre nós, sermos agraciados, é melhor do que a nossa própria vida. Deus, nós queremos te louvar, te glorificar, porque o Senhor é tremendo, e onde as nossas mãos, a nossa voz, a nossa força, não consegue alcançar, não consegue mudar, o Senhor muda, o Senhor pode, o Senhor faz pelo teu poder. O Senhor é um Deus imutável, bendito seja o teu santo nome. Como é bom, Pai, está na tua presença. Como é bom nós sabemos que temos um Deus forte, que temos um Deus poderoso, que guerreia por nós, que guerreia nossas causas. Deus, obrigada, 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 obrigada. Nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos manteve em segurança. Glória a Deus. Oh, xuricanta labacalabasteia, oh, xarabacaia. Nesta manhã nós clamamos, perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Perdoa as nossas iniquidades, em nome de Jesus Cristo. Sara a nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Santifica-nos, glória. Santifica-nos em nome de Jesus Cristo. Queremos uma vida limpa na presença de Deus, uma vida pura na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória. Oh, xarabacalabasteia. Nesta manhã mande anjos de guerra a guerrear pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, por esta live, contra Satanás e o inferno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Cobre a minha vida aqui com teu sangue, cobre esta live com teu sangue, em nome de Jesus. Cobre cada um aqui nesta live, nesse vídeo, assistindo mais tarde. Rica laia, com o teu sangue que há poder. Somos a tua igreja em unidade, clamando, invocando o poder do nome de Jesus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E nesta manhã, manhã de glória, manhã de oração, manhã de jejum, diante do teu altar, nós declaramos: tu és o nosso Deus, tu és a nossa força, tu és a nossa fortaleza. Castelo forte é o nome de Jesus, igreja, onde nós estamos em segurança eterna, glória. Oh, xarabacalabasteia, bendito seja o nome do Rei.
Bendito seja o nome do Rei da Glória. Senhor, nós consagramos no teu altar o nosso jejum, as nossas vidas, a nossa manhã diante da tua presença, declarando que no Senhor está a nossa vitória. Do Senhor vem a nossa vitória. Ricaia. Deus, muitos confiam neste mundo em tantas coisas. O avanço da tecnologia é assustador. Porém nós, o teu povo, Ricanta, Xaraia, esse povo que clama pelo teu nome aqui no quarto de guerra nesta manhã, colocamos em Deus, só em Deus, a nossa confiança. Recalabacalabasteia, nós cremos na vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus, aleluias, o nosso Deus está vivo. Bendito seja Deus, Ele ressuscitou, glória, e é por isso que nós estamos nesta manhã aqui, Maria Ângela, é por isso que nós estamos aqui, Neuza, porque Ele ressuscitou, é por isso que nós estamos aqui, Letícia, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não permita que nada, ninguém venha roubar a tua esperança em Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sexta-feira, manhã de vitórias, manhã de consagração e jejum e oração diante do altar do Senhor, manhã de fé. O justo não vive por aquilo que ele está vendo. O justo, ele não vive pela situação que está ao seu redor. O justo não pode viver olhando o cenário ou aquilo que o diabo quer lhe mostrar, mas o justo viverá da fé no Filho de Deus. E a Bíblia nos diz, se não for assim, se eu não aceitar isso para a minha vida, se você não aceitar essa direção de Deus, você não pode agradar a Deus. E nós viemos a essa terra para adorar, louvar e agradar o nome do Deus vivo. Pega a tua água, vamos ungir a nossa água, pega aí tuas motivos de oração, caderno de oração, peça de roupa, fotografia, vamos orar, vamos clamar o nome do Senhor. Nós não somos qualquer povo, nós somos o povo de Deus, que temos sobre nós promessas. Nós temos promessas, não esquece disso. Todos os minutos, milésimos de segundo da sua vida, lembre e verbalize: eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. A minha casa está debaixo das promessas de Deus. Oh, glórias! Temos promessas daquele que nunca falha. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós vamos clamar. Pega aí teu material. Vamos clamar ao Senhor. E o ano ainda não acabou. Deus tem promessa. E vamos continuar clamando. Tem pessoas que ela já coloca na mente dela: acabou o ano, não tem mais nada para acontecer. Ei, milagre para Deus é no piscar de olhos. E Ele não é homem que promete uma coisa de manhã, antes da meio-dia ele já esqueceu do que te prometeu. Deus é fiel. Só quem pode fazer milagres é Deus. E Ele faz, e eu te garanto que Ele faz. Por experiência própria, Deus ainda faz milagre na vida daquele que crê. Então nós temos que insistir e crer. Insistir e crer. E saber que Deus faz. Quando Ele diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim. Então eu vou fazer coisas grandes. Eu vou liberar coisas grandes na tua vida que você nunca ouviu falar, não sabe, mas eu vou fazer isso. Jeremias 29, do 1 ao 14, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Como? Quando? Quando me buscar de todo o coração. Existe uma diferença muito grande. Quando nós invocamos a Deus com todo o nosso coração. Quando nós invocamos a Deus com toda a nossa alma, com intensidade. Não é chegar diante de Deus: se o Senhor quiser,
O Senhor faz. Será que o Senhor pode fazer? Será que Deus pode fazer? Não. Nós precisamos chegar diante do altar de Deus e falar: Deus, onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de salvação de vida eterna. Deus, só Tu pode me socorrer. Deus, eu tenho promessa. O Senhor me fez promessa. Tem que chegar diante de Deus e falar: é pelas Tuas misericórdias que eu me coloco diante do Teu altar. Tem que pedir: Deus, renova minhas forças para que eu possa continuar crendo, caminhando. Deus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, protege-me, guarda-me, sustenta-me, Senhor, com a Tua mão forte, com a Tua mão de poder. Você precisa chegar diante de Deus assim, crendo que Deus é Deus, crendo que Deus é fiel, crendo que Deus é Pai, crendo que Deus, Ele é poderoso. E a palavra de Deus diz: Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Se a tua alma está angustiada, a direção certa é clamar ao Senhor. Mas não é clamar de qualquer maneira, é clamar confiando. Essa é a única porta que eu tenho que vai me socorrer. É isso, esse é o convite, esse é o chamado que o Senhor tem para minha, para a tua vida, para nossas vidas. Clama, clama, busca, e o Senhor assim fará, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é Pai. Pega teu material aí, vamos orar por cada situação, vamos colocar diante do altar do Senhor a nossa família, aquilo que é causa impossível. Clama, aquilo que o diabo tem te atacado e falando: chegou dezembro, tem gente que já está me cumprimentando com Feliz Ano Novo e Feliz Natal junto. Que isso? Ainda nem iniciou dezembro. Tem tempo para Deus fazer milagres. Não importa que seja o último dia do ano, Deus pode. A diferença está o meu e o teu posicionamento diante de Deus em momentos de lutas e de guerra. Vamos clamar pela família. A Martinha está aqui. Nós temos 5 minutos para orar pela família e nós vamos clamar. Nós vamos suplicar. Vem, quando nos unimos em oração, a força é maior. Então você vai clamar agora. Você vai suplicar. Se o diabo está tirando as tuas forças para você não ter ânimo para orar, receba forças que vêm do alto, que vêm de Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quebrando cadeia da depressão, da morte, do inferno. Todas as cadeias. Quebrando cadeias da incredulidade. Por terra, em nome de Jesus Cristo. Paz, Martinha. Paz, Senhor, minha querida. Paz, Senhor, parte de guerra. Tudo bem, graças a Deus, na paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos clamar pelas famílias. Vamos clamar pela nossa família. Amém, Jesus. Vamos clamar porque os tempos são maus, mas nós somos coluna da nossa casa. Amém. E nós temos uma família a clamar nessa manhã. A família do ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. Sua esposa. A Bíblia diz que o homem e a mulher, o casal, a família, o casado, não que de qualquer jeito. Une-se o homem e a mulher, torna-se uma só carne. Então, o que ele está sentindo, ela está sentindo. E nós somos a igreja de Cristo. Se o corpo está doendo, a mão sem está doendo, o corpo todo sente. Então, nós vamos clamar por eles também. E clamar a justiça de Deus nessa terra chamada Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, Deus de bondade, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Pai. Se o Senhor nos deu a chance de estarmos aqui, Pai, é porque temos, Senhor, um propósito. E talvez o nosso primeiro propósito nessa manhã, Senhor, seja cumprir esse chamado de orar por essa família, meu Deus. Essa família, Senhor, que foi já, meu Pai, autoridade nesse país. Senhor Deus, temos visto juízes iníquos, Pai, fazendo, Senhor, maldades, Pai, cometendo injustiça. Mas a tua palavra, Senhor, nos mostra, Deus,
que muitas vezes na história, Senhor, quando isso aconteceu, Pai, o Senhor Deus reverteu a situação, transformando maldição em bênção. E nós cremos, Jesus, que vamos ver essa história repetir, Pai. Como ali, Senhor, quando Mordecai foi açoitado, Senhor, foi afrontado, Pai, por aquele rei Nico. Senhor Deus entrou com providência, Pai, por aquele rei não, Senhor, por aquele súdito Nico. O Senhor entrou com providência, Pai, e transformou a maldição em bênção, Pai. E a forca que estava destinada a ele, Senhor, foi revertida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim também nós cremos, Deus, que acontecerá, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nessa situação, Deus, que o Senhor venha com justiça, Pai. Não permita, Senhor, que ele morra ali, Senhor, na cadeia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Levanta a tua mão de poder, Senhor, por esse homem, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia seja derramada. Que ele alcance graça, Senhor. Que ele possa, meu Deus, ser suprido, Pai, pela tua mão de amor, Jesus. Que a justiça seja feita sobre essa família, Deus. Em nome de Jesus. Tem uma mulher ali honrada, Senhor. Uma mulher que vive aos teus pés, Pai. E que tem clamado a ti, meu Deus, por misericórdia, Senhor. E tem clamado por justiça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós servimos a um Deus de justiça. Socorre agora, Pai. Traz o livramento, Senhor. Reverte essa situação, Pai, para essa família, Jesus, e todas as famílias que têm sofrido por pessoas que estão presas injustamente, Pai. Temos visto, Senhor, essa injustiça, Pai. E clamamos, Senhor, juntos como igreja, Pai, porque quando o povo ora, o Senhor faz justiça, Pai. Perdoa os pecados do Brasil, Senhor, porque sabemos que esses pecados também trazem maldição sobre a nossa terra. Perdoa, Pai, os pecados da nação como um todo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que nós, Senhor, devemos nos apresentar puros diante de Ti, Pai. Não santos, porque não seremos santos nessa terra, mas que pelo teu perdão possamos entrar no trono da graça, sermos perdoados, Pai, pela misericórdia do Senhor, Pai. Que esse perdão traga justiça sobre essa terra, limpa essa terra, Senhor. Faz do nosso Brasil, Senhor, como uma grande família rendida ao Senhor, Pai. E nós confiamos, Senhor, que mesmo essas pessoas, Senhor, que estão agindo com tanta maldade, Senhor, elas estão cegas, Senhor, por Satanás, Senhor. Escravos, Pai, presos, Senhor, que o Senhor as liberte também, Pai. Que se convertam a Ti, Senhor, para que recebam graça, cura e libertação, meu Deus. O Senhor diz para orar pelos nossos inimigos, Pai. E nós cumprimos isso hoje, orando para que essas pessoas se convertam. Pela misericórdia do Senhor, Pai. Venham a servir ao Senhor, Pai. E a um reino justo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Clamamos por cada família do Brasil, Pai. Alcança cada casa agora, Senhor. Convertendo pessoas, Senhor. Trazendo ao arrependimento. Entre em cada lar agora, Senhor, trazendo ao arrependimento, Pai. Que as pessoas se prostrem diante de Ti, porque a Tua palavra diz que toda língua verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o Teu nome, Pai. E nós declaramos essa palavra sobre o Brasil, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sobre a nossa nação, Pai. Haja paz nesse lugar, Senhor. Haja favor, haja graça, haja luz sobre esse país. Em nome de Jesus, Pai. E que na nossa casa, de cada um que está aqui, Pai, cada família representada, visite hoje, Senhor, o anjo da luz, Pai. Envie os teus anjos, Senhor, para iluminar esses lares, Pai. Leva a libertação onde for necessário libertação. Leva a cura onde for necessário cura. Leva a provisão onde for necessária provisão financeira, Pai. Leva, Senhor, abrindo portas de emprego também nessa manhã, Jesus, para todas as necessidades, que haja portas de emprego abertas nesse dia. Toma cada lar nas tuas mãos, Senhor, e visita também nos hospitais, Deus,
Cada um aqui que está clamando por familiar, Senhor, por Sim, enfermidade, Deus, que o cura, Senhor envie agora a cura, nome que o de sangue de Jesus em nome de Jesus passe sobre Cristo, cada em corpo, que o nome de Espírito Jesus. de ressurreição e Sim, vida Deus, amém, venha sobre amém, cada em lar, nome de Senhor, em Jesus, nome de em nome Jesus, de Pai. Jesus Cristo, Envia em também nome a de paz que Jesus excede Cristo, todo em entendimento, nome de Senhor. Jesus, Todo amém, espírito de em nome de confusão entre Jesus as famílias Cristo, seja em nome repreendido de em nome de Jesus, por Jesus, Pai. terra, em nome de Todo Jesus, espírito de em nome de maldade Jesus seja repreendido Cristo, em nome de por Jesus, terra, Senhor. em nome de Por Jesus terra Cristo, agora, obra Pai. Que maligna, haja, em Senhor, nome de comunhão, Jesus união nos Cristo, lares, sim, Pai. Deus, cobre Socorre o teu nossos povo filhos nesse dia, importantes, Senhor. nossos Ouve cada netos, oração, nossa entre, Senhor, herança, com em nome providência, de Pai, Jesus, em em nome de cada lar, Jesus, Senhor. cobre, Hoje, cobre Senhor, a nossa enche as herança, mesas, cobre Pai, nossos não netos com só teu de sangue, alimento, e mas joga por de terra toda pessoas obra maldita, comungadas, obra famílias maligna, comungadas, em Pai. nome de Jesus Famílias para Cristo, andar e em estar nome de na Jesus tua Cristo, em presença, nome de Senhor. Jesus Cristo, Senhor, em converte, nome de Senhor, o Jesus coração dos Cristo, pais aos oh, filhos, dos filhos aos pais, Delicatalabaceia, Senhor. em nome de Nós Jesus repreendemos toda Cristo, em divisão, nome de espírito de Jesus, em divisão, nome de de Jesus, miséria, de confusão, de por enfermidade. Está terra, repreendido agora em sai do nome de nosso meio, Jesus. em Na nome de autoridade do Jesus nome de Cristo, Jesus, em sai nome de agora dos Jesus lares. Cristo, em Sai nome em de nome de Jesus, em Jesus. nome de Que Jesus os anjos Cristo, do Senhor poder de acampem a Deus cada lar vivo, em nome de e venham, Jesus Senhor, Cristo, em prosperar, nome de trazer a Jesus paz Cristo, que excede o sim, entendimento, em nome Senhor. de Jesus Nós Cristo, em declaramos nome de essa Jesus, vitória oh pelo Deus, poder do pelo sangue de sangue de Jesus Jesus Cristo. Haja Cristo, luz, em nome de haja Jesus, vida, amém. haja paz, haja Amém, paz, haja amém, paz. amém, Em em nome nome de de Jesus Jesus, em Cristo. nome de Jesus. Amém. Nós colocamos, Senhor, nossos filhos, nós Amém, colocamos Deus, em nossos nome de netos, Jesus. nós Sim, Senhor colocamos a Jesus. nossa herança no Sim, teu Senhor altar Deus. e Sim, sabemos papai. que Satanás Sim, nos em pede nome de dia e Jesus. noite para roubar a nossa herança, É mas verdade, não Senhor, mas está consegue, amarrado, não vai cancelado. conseguir. Em nome de Sim, Jesus, Deus, em nós nome de nos Jesus. colocamos entre Satanás e a nossa Amém, herança, meu Deus, em em nome nome de de Jesus, Jesus Cristo, cancelado, e anulado. declaramos: não vai tocar na Não nossa vai herança, tocar, em em nome nome de de Jesus Jesus, Cristo. não vai saquear, não vai Amém, matar, não vai amém, roubar, amém, eu em nome de concordo. Jesus. Nós, nesta hora, Amém, Jesus, eu cancelamos, creio. expulsamos, Cancelado, anulado. arrancamos, em nome de Jesus, de sobre a Em nossa nome de herança, Jesus, de sobre cancelado, nossos filhos, nossos netos, cancelado. o espírito hereditário, Sim, Deus. familiar, o Sim, espírito Pai, creio. hospedeiro que atuava na família, agora sai, Por bate em terra, retirada bate em sobre a retirada agora, em nossa nome de família Jesus Cristo. agora. Depois que Jesus Cristo entrou, Sim, Satanás, Deus, em tu nome de não vai Jesus. Em tocar nome de Jesus naquilo que Cristo. Deus nos deu, em Sim, nome de Deus, em Jesus, nome de como Jesus. herança. Sim, Deus, em Ricalabacaia, nome de Jesus. neto herança. Repreendido. Repreendido. Em nome de Jesus, Ricalabalabalabalabalabalabalabacaia. cancelado, Caia, anulado. não abrimos mão da Não, nossa Senhor. família, Não, da Deus. vida dos nossos netos. Não, Pai Não, querido. não abrimos Em mão. nome de Jesus, Senhor, a tua Deus. palavra diz que Repreendido, a Pai. nossa herança Sim, Deus. serão Sim, como Pai. flecha nas Amém, mãos do Jesus. Em nome guerreiro. de Jesus Quem vai Cristo, Deus. manejar, quem Eu vai creio, Senhor. administrar a vida Sim, dos eu nossos creio. filhos, dos nossos netos. Ah, é o Senhor Sim, Deus. Todo-Poderoso, Repreendido todo mal não em é nome de Jesus Satanás. Cristo. Em nome de Jesus, Está sai, mulher repreendido. estranha, Sai em todo nome de estranho Jesus. do nosso Sai. pai, das nossas famílias, Sai, sai, sai em nome expropriado, de Jesus. batem Vá retirada, com em retirada. nome Em de nome Jesus. de Jesus. Nós, povo de Deus, Amém, Senhor. lavados, Sim, Deus. redimidos pelo sangue Sim, do Pai. Cordeiro, Sim, não Senhor temos Jesus. acordo com Satanás, Amém, meu não temos Deus. acordo com o reino das trevas. Sim, Deus. Está quebrado, anulado, A cancelado. nossa aliança é com aquele que foi Amém, Jesus. Em crucificado, nome de morto, Jesus Cristo. sepultado, mas ao terceiro dia, glória, Sim, Deus. ressuscitou. A Aleluia. nossa Glória a aliança é Deus. com ele, que nunca perdeu Sim, batalha. Jesus. Por Glória isso ao nos teu nome. colocamos no teu altar para Sim, clamar Senhor pela nossa Deus. herança, clamar pelos Sim, nossos filhos, Jesus. Sim, pelos Senhor. nossos netos, pelos casamentos Sim, e Senhor dizer Jesus. que a vitória dentro da Amém, nossa meu Deus. Em casa nome de é Jesus do Cristo. Senhor Jesus. Rica, Amém, Jesus. soberimanaia. Meu Amém, Deus, Senhor onde Deus. houver boca de leões, Sim, Jesus. boca do Cancelado. inferno aberta contra a nossa Sim, família, Deus. contra a Sim. nossa Está casa, contra repreendido. as nossas vidas, meu Deus,
joga por Repreendido em terra nome de o Jesus. poder, a Cancelado. autoridade que há no Amém, sangue de Jesus. Jesus. Amém. Nessa manhã, nós, como mães, Amém, avós, Jesus. Amém, pais, Senhor. brincanta, Declaramos a vitória, Deus. chegamos no altar de Deus, Amém, como Jesus. Abraão Sim, chegou. Deus. Cobre, Deus. com Pegamos os proteção. nossos Isaques no Sim, altar Deus. Em nome de Deus, Jesus. e Em nome declaramos de Jesus. Em nome firme de a Jesus. nossa aliança com Jesus. Amém, Senhor Jesus. Firme a nossa aliança, Livramento, entregar nossa condução, família, nossas proteção. primícias Em nome para de Deus. Jesus. Rica, Sim, Senhor Josecaia, Jesus. ricaia, todo escrito Sim, de Deus. morte Está contra repreendido. nossas vidas, contra nossas famílias, Sim, contra a vida dos Deus. nossos Em nome de nossos Jesus. está Netos. falido por terra, Repreendido. desfeito, em nome de Jesus, Cancelado. em Em nome nome de de Jesus. Jesus Cristo. Nós não vamos ficar na zona do conforto. Amém, meu Nós Deus. partimos para a guerra. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. Sabendo que o general de guerra Sim, está Senhor conosco. Jesus. E então Satanás tem que soltar a nossa herança. Amém. Tem que soltar o que é nosso. Amém. Tem que Amém. Em soltar. nome de Em nome de Jesus. Jesus. E nós Em oramos nome de aqui em Jesus Cristo. concordância. E o Senhor manda orar. Sim, O Senhor Senhor manda Jesus. orar, Marcinha. O Senhor manda orar. Amém, E Jesus. canta. Sim, Deus. Rebalaia. Deus, Sim, nós Pai. quebramos Sim, de sobre Senhor as Jesus. casas Está a quebrado. opressão, Está anulado. depressão, a Cancelado. Em morte, nome de em Jesus. nome de Jesus. Ah, Deus, aquilo que vem nessa época Sim, Deus. sutilmente Repreende, para trazer Senhor. roubo, para trazer morte, Está para trazer cancelado. Em nome de insegurança, Jesus como Cristo, amanhã Deus. nós quebramos no poder, Quebrado no poder do autoridade nome de que há no nome de Jesus. Jesus Amém, Cristo. Senhor. Em nome de Ricalaia, Jesus. Está dezembro nem repreendido em nome de chegou Jesus Cristo, ainda. Pai. E o povo já está Sim, entrando em Jesus. Em nome de desespero. Jesus. Ricabadaia sou. Sim, Deus. Eu creio, Senhor. Anda chorando mais, chorando O calabás. Deus de milagres está Chorando mais, conosco. chorando O calabás, Deus de chorando socorro arabás, está chorando conosco. calabás. Por isso, toda Chorando ansiedade, mais, todo chorando pânico, mais, todo chorando medo, toda calabás. miséria, Sim, pobreza, Jesus. Está sai dos nossos quebrado, lares. Vai cancelado, ser retirada, anulado. Satanás. Porque Em na nome de nossa Jesus família, Cristo. na nossa casa, você Amém. não vai Amém. triunfar. Em nome Amém. de Em nome de Jesus, Jesus. apresentamos a Deus Amém, Senhor Jesus. Louvado nosso seja Deus. dízimo, nossas ofertas. Nós Sim, estamos em Jesus. concordância, Pai. É a Amém, oração meu mais Deus. forte. É verdade, Ricalaia, Jesus. lidera nas casas, Sim, Senhor emprego, Jesus. portas Em abertas. nome de Em nome de Jesus Jesus, Cristo, libera Pai. as vendas, Eu libera o creio, Senhor. contrato. Eu Em creio, nome de Deus. Está Jesus, eu liberado, Senhor. profetizo. Em Todas nome as de nossas Jesus. Em contas nome de Jesus. pagas. Em Portas nome de abertas, Jesus, Senhor. tudo pago, Amém, nada Deus. Amém. quebrado, nada Amém, dentro, nada Jesus. fora do Amém, lugar. Senhor. Em Rica, nada concordância, Pai. Em faltando nos nome de teus Jesus celeiros. Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Sim, eu Deus. Quebra profetizo laço, porta laço. liberação de ações na Sim, justiça. Deus. Em nome Processo de jurídico Jesus. sendo liberado. Caixa Amém, meu ganha. Deus. Em nome Amém, de Jesus Jesus. Cristo. Amém, meu Rica, Deus. lada, Em nome de Jesus calabasseia. Cristo, Pai. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. Cremos em milagres. É verdade, Ricaia, Jesus. Nós provetimina, cremos, Senhor, em nome de uma Jesus Cristo, certa Pai. época no ministério de Jesus, Jesus estava vindo com seus discípulos. E mais na contramão, em direção a Jesus, estava vindo uma viúva sepultar o Sim, seu filho. E a multidão verdade, lamentava, Jesus. e a multidão chorava. Ali estava vindo um povo oprimido pela morte. Mas, Sim, do outro Jesus. lado, estava vindo Jesus, a vida. Amém, oh A glória. vida, a vida. Oh glória, Rico, aleluia. Jananina, Oh glória, Rabacô. oh Jesus glória. olha aquela mulher, Jesus Aleluia. olha aquela situação, Verdade, Jesus Jesus. sente, entende o sofrimento daquela mãe. E a Oh Deus. fonte de vida se encontrou com a Oh morte. E a aleluia. morte se encontra com a vida. E Oh a ordem glória, foi: aleluia. levanta, Oh levanta, glória. sai desse Oh caixão glória, e vive. aleluia, Mulher, Jesus. toma teu filho de Amém, volta. meu Deus. Rico, Amém, esse é o Deus aleluia. que nós servimos. Glórias, Essa é a fé aleluias. que nós precisamos clamar de Aleluia. noite. E eu Sim, declaro Jesus. que a morte já Amém, não mais amém, terá amém, poder sobre amém, as nossas vidas, amém, sobre a amém. nossa Recebo em nome casa, de Jesus sobre a Cristo. nossa Eu família, sobre as concordo em nossas nome de finanças, Jesus. porque Sim, Ele, Deus. a fonte
Sim, vida, Senhor Ele Jesus. está conosco. Amém, meu Deus. Em Glória. nome de Jesus Cristo, Pai. Glória para nos dar Glória ao teu vitória. nome, E eu Senhor. profetizo, A luz está teremos o conosco. melhor final de ano na Sim, nossa concordo. Em vida. nome de Em nome de Jesus. Em Jesus, nome de teremos o Jesus. melhor Natal. Teremos Sim, o melhor final Espírito de de ano. Deus. Porque Sim, Senhor Deus. proverá. Amém, Porque Jesus. Deus proverá. Em Porque nome de Deus Jesus Cristo. proverá. Aleluia. Glória ao teu nome, Onde Jesus. está, ó morte, a tua vitória? Sim, Onde Deus. está, Onde está, inferno, os teu aguilhões? aguilhão? Tragada pela Oh, vida, morte. foi a morte tragada. Aleluia. Glória. Ele Sim, ressuscitou. Senhor Jesus. Glória. Glória ao teu nome, Pai. E nós Sim, caminhamos, Deus. não por aquilo que nós estamos vendo, Sim, Martinha, Pai mas nós querido, verdade. caminhamos por aquilo que diz a palavra de Amém, Deus, Jesus. pela Amém. fé. Eu Amém, não estou Jesus. vendo nada. Você não está Amém. vendo nada além de luta, né? Além de vendaval. Ei, mas olha esse gigante hoje, pela última vez. Olha essa luta hoje, pela última Amém, vez. Jesus. Porque o Amém. Senhor dará cabo deles. Eu creio, Deus. Eu creio. Nós então viveremos e iremos Aleluia. celebrar o nome do Deus que é Amém. vivo, Eu creio. Deus Em que é nome de poderoso. Jesus Não Cristo, temos Deus. acordo com o diabo. O nosso Sim, acordo é Senhor. com Jesus Cristo. Sim, O Jesus. justo, Te amamos, do Deus Senhor. vivo, aquele que Amém, venceu, meu Deus. Em aquele nome que de Jesus Cristo. ressuscitou. O Espírito de ressurreição e vida Meu está Deus. Em nome de Jesus. nós. Então, Amém. não vamos ceder. Não vamos Sim, Senhor Jesus. retroceder. Nós vamos avançar e Amém. declarar: o nosso Redentor vive. Vive. Não tem uma causa que você entregue nas mãos de Jesus e que seja para Ele impossível. ou Sim, muito grande Deus. de Glória ao teu realizar. nome, Jesus. Ele pode e Ele é. Eu profetizo Amém. em nome de Jesus. Seremos um povo intercessor, Receba, Jesus. incansavelmente diante do altar Sim, de Deus. Deus. Eu recebo essa palavra, Senhor. Incansavelmente. Traz sobre nós essa unção, esse Amém, poder, meu Deus. para Em nome de Jesus Cristo. insistirmos diante do teu altar de uma Amém, forma Jesus. incansável. Eu creio, meu Quem Deus. se posiciona assim, vive milagres. E a Eu igreja creio. clama, e a igreja Em nome ora, de e a Jesus igreja Cristo. crê. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus Cristo. Vamos Amém, ungir, Senhor. vamos ungir essa água, minha querida. Amém. Em nome de Primeira, Jesus. glória a Deus. Aleluias. Nós cremos em um Deus de milagres. E Aleluia. nós fomos chamados para viver pela fé. Amém, Eu profetizo Jesus. que o resultado dos nossos exames serão nada consta. Em Pelo nome de poder Jesus de Deus Cristo. que nos sustenta de pé. Em nome de Amém. Jesus. O poder no Pai santo, sangue de nós Jesus. consagramos nossa água. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Se posiciona. Se Amém, posiciona em Senhor. oração e fé. É porque Deus Em nome de vai Jesus. fazer milagres. Em E nome aqui de nós Jesus. consagramos nossa água diante do Senhor. altar do Senhor. Sim, Coloca o Jesus. favor da só do teu sangue Amém, sobre Deus. a Em nossa nome de água. Jesus. Amém, meu Oricarabalabalabaceia, Deus. Em nome de Jesus ricalabalaia. Cristo. E então vai chover cura, libertação para a glória de Deus, em nome de Jesus Amém. Cristo. Unge a nossa água, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Senhor, nós Sim, consagramos Jesus. nossa água a Ti, Meu em nome Deus. do Em nome Pai, de do Jesus. Filho e do Espírito Amém, Santo de Senhor Deus. Jesus. E nós clamamos aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que no natural não acontece. Faz na vida do povo que crê, em nome de Amém. Jesus Cristo, e o Teu nome será glorificado. Deus, eu consagro também essas águas para ungir a casa, ungir o carro, ungir a Sim, empresa, Deus. Sim, Senhor, Pai. e onde for Sim, tocada, Senhor. haja manifestação do Teu Amém, poder, Deus. em Em nome nome de de Jesus. Jesus Em Cristo. nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Obrigada, Martinha Guerreiro. Amém. Está conosco. Fica na paz. Glória a Deus. Continua aqui em Beijo. intercessão. Deus te Beijo. abençoe. Te amo, pastora. Deus abençoe. Amém. Também te amo. Deus Amém. é Pai. Deus é Amém. poderoso. Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. O maravilhoso está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo de Deus se posiciona em oração, em jejum,
em humilhação diante de Deus, Deus faz, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está lá em Êxodo 14. Essa palavra fala de cumprimento de promessas. 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 Aleluias. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é poderoso. E nós não podemos perder o foco na palavra de Deus, em Deus, que Deus e a palavra é um só, e nas promessas. Faça como criança. Deus me prometeu, vai acontecer. O povo de Deus, os hebreus, ficaram escravos no Egito por 400 anos. Mas havia uma promessa feita a Abraão. Deus fez a promessa. O povo ficaria assim escravo no Egito, nas mãos de Faraó. Mas Deus libertaria o seu povo. Deus tiraria o povo da escravidão do Egito. E sabemos que Deus deu livramentos à família de Moisés. Moisés, como criança ali, você conhece a história, teve todo o livramento naquela situação, à beira do rio. A filha de Faraó pega Moisés, para cuidar, a mãe retorna Moisés para a mãe, para que a mãe venha cuidar do seu filho, enfim. E Moisés foi um dos libertadores de Israel. Foi preparado por Deus para estar tirando o povo do Egito. Enfim, passou por todos os processos. E vamos ver aqui em Hebreus 14, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Piarote, entre Migolde e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, e assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo de Deus, e disseram: porque fizemos isso, havendo deixar Israel ir para que o sirva? E aprontou o seu carro e tornou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, capitões sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse ao povo. Os egípcios perseguiram todos os povos, cavalos, carros, faraós e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto do Pierote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizesse isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor que fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque hoje viste, os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios,
e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E nós já conhecemos essa passagem. Faraó irado, com fúria contra a Israel. Só que o povo de Deus, o Israel, os hebreus que estavam ali, sendo encurralado por Faraó, este povo tinha promessa de Deus. Promessa de Deus, não há inferno, não há borracha de cão que apague a promessa de Deus na tua, na minha, nas nossas vidas. Deus havia feito promessa que tiraria o seu povo do Egito. Só que Faraó perseguiu o povo, e o povo temendo, o povo apavorado. E o povo disse a Moisés, Moisés, não havia sepulcro lá no Egito para que fôssemos sepultados, em que você nos trouxe para morrermos aqui? Era melhor, então, morrer no Egito do que morrer aqui, nessa situação. E Moisés falou ao povo, não temas, porque o Senhor nos dará vitória. Não temas, porque Deus, traduzindo, Deus já está pelejando por nós. Nós estamos vendo Faraó, o exército dele, e o mar fechado à nossa frente. Mas o Senhor está conosco. O Senhor pelejará por nós. Igreja do Senhor Jesus, em momentos de guerras, em momentos de batalha, em momentos como nós estamos vivendo nessa época de final de ano, tantos sonhos e projetos querendo realizar sem os recursos, e outras guerras vindo contra nossas vidas. O projeto, o intento do inimigo é que o teu olhar, o nosso olhar esteja voltado para as dificuldades, voltado para as ameaças do inimigo, que o nosso olhar esteja voltado para o tamanho do gigante, para o tamanho das águas, para a potência do exército de Faraó. Mas nesta manhã, o Senhor me chama, te chama, nos convida para colocarmos o nosso olhar fixo em Deus. Em Deus. Quais eram as armas, a potência, a força que Israel tinha? Humanamente falando, não tinha nenhuma. Era um povo que não pegava em arma. E era um povo com a mente escrava. Veja bem, a mente escrava. E a gente associa isso a Romanos 8, quando o Senhor nos direciona a renovar nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Eu sempre declaro, mente sadia, corpo sadio. Mente sadia, corpo sadio. Assim como o homem se imagina, a palavra de Deus diz, assim ele é. Assim como você pensa, assim é. Quando os filhos de Deus, Israel, viram aquele mar fechado e Faraó armado até os dentes, o pensamento deles de escravo é, vamos morrer, vamos perecer aqui. Será que não tinha um lugar lá no Egito para que enterrasse a gente? Agora vem trazer a gente aqui para morrer aqui? Era mais fácil morrer no Egito. Ei, mas eles não sabiam que ali estava o grande. Ali estava aquele que fez a promessa. Poderoso em força, poderoso em guerra, para livrar o seu povo. E quando o Faraó, irado até os dentes e armados, vem contra Israel, no normal, no natural porque a pergunta é, por quê? Deus permitiu Faraó entrar nas águas. Por que Faraó, com seu exército, estava quase conseguindo alcançar Israel? E Deus permitiu. Às vezes tem situações em nossas vidas que nós estamos atravessando, passando, e que Deus permite
se estender algumas lutas. Deus permite o inimigo achar que está avançando para nos alcançar. Achar, ter certeza, nos destruir nunca, porque somos um povo comprado por um alto preço. E assim era aquele povo hebreu, escolhido de Deus, chamado por Deus. E quando o faraó vai avançando, o povo de Deus ali, gente, é demais essa palavra. A gente não precisa nem falar, só em ler. O bálsamo do céu já vem. E uma coisa que me despertou sobre essa palavra: Deus não muda. Precisamos renovar nossa mente, renovar nossa memória, renovar nossa fé de que este Deus que nós estamos falando, que fez essa maravilha lá no passado, lá no meio daquele mar, no meio daquele povo, é o mesmo que eu, você, nós agora estamos clamando por ele. Ele é um Deus imutável. E Faraó avança, e Deus permite. E Faraó avança, e o exército... Ei, Deus permite glórias. Mas o incrível, que até as criancinhas, os bebês de colo, Deus fez atravessar o mar em seco. Em seco. Você precisa se jogar na fé. Precisamos nos jogar na fé e dizer: Deus, assim como o Senhor fez no passado, atravessou aquele povo, oh Deus, sem nenhum recurso humano, no meio daquele mar em seco. Eu creio que o Senhor também vai me livrar no meio deste mar de tribulação. O Senhor vai me enviar socorro, porque o Senhor não falha. Oricantarabacarabalabasteia. E nesta hora eu denuncio diante do altar do Deus vivo o demônio da incredulidade na tua vida, no nosso meio, em nome de Jesus. Demônio do medo, bata em retirada, retrocede em nome de Jesus. Espírito da dúvida, saia em nome de Jesus do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. E Faraó ali com a sede de destruir Israel, achando que era o fim, Deus conduz o seu povo, oh, em seco, glória, no meio do mar. Ou não foi atravessar em um riozinho, em uma banheira de água, em um riacho, não, no meio de um mar tenebroso. Deus fez assim. E Faraó achando que, assim como Israel atravessou, eles também iriam atravessar. Mas eles não sabiam que o braço forte do Senhor, que ordenou a Moisés: toca nas águas, Moisés. E Deus sopra um vento forte, impetuoso, abre o mar, ei, de um lado para o outro, caminho aberto, passa Israel. Este mesmo Deus permitiu com que com que Faraó fosse até um certo limite. Até um certo limite, entendeu? Até um certo limite, porque Deus coloca limite nas nossas guerras. Não pense que nas tuas guerras que você está atravessando, passando, Deus não tem o poder de colocar limites. Só até aqui. E daqui em diante, Deus fechou o caminho que abriu no meio do mar. E Faraó, com seu exército, Ricachoribalabasteia, foram destruídos. O exército de Faraó foram destruídos. Israel passou em seco. Ei, há momentos que a nossa fé é provada mesmo. E não tem por onde fugir, Davi. Não tem por onde fugir, Maria Ângela. Não tem por onde fugir, ó igreja. Tem momentos que é a fé e a fé em Jesus. Naquele que ressuscitou. A fé nele, só nele. A fé é a confiança de que eu não sei como é que Deus vai agir nesta causa.
Eu não sei como Deus vai me dar o escape desta vez, mas eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer alguma coisa. Porque não faz parte do caráter de Deus abandonar o seu povo. Nunca Deus abandonou o seu povo. Nunca Deus abandonou o seu povo que confiou nele, que creu nele e clamou pelo seu livramento. E clamou pela sua presença. Eu não sei qual é o mar de dificuldade, qual é a turbulência que você está passando. E ainda Satanás te ameaçando. Chegou o final de ano. Chegou o fim. Terminou o ano. E até agora você não fez nada. E eu te convido nesta manhã a você crer no poder sobrenatural de Deus. Eu te convido nessa manhã a você rasgar o teu coração, rasgar a tua alma, Oriacantaraia, e se jogar diante do altar de Deus com uma fé incondicional e falar: Deus, eu não estou vendo nada além das ameaças, além de um mar fechado à minha frente, mas eu creio. Deus, a minha fé está pequena, mas eu preciso crer. Me ajude, Senhor. Ore calabasteia. Você precisa abrir o seu coração diante de Deus e você precisa visualizar a tua vitória. Precisamos visualizar a nossa vitória. Quando nós estamos passando por guerra, existe um certo nível da nossa caminhada com Deus no meio da guerra, que nós já lutamos, já guerreamos e continuamos na guerra. O Senhor vai aumentando o nosso nível de oração, o Senhor vai aumentando o nosso nível de intimidade com Deus, e de repente, no meio da batalha, vem aquele sentimento de fé no teu coração e você diz: agora, mesmo que eu queira voltar, mesmo que eu queira retroceder, mesmo que eu queira desistir de acreditar, no meu milagre, não dá mais para voltar atrás, porque eu já avancei tudo isso. Agora ou crer, ou crer, ou crer, ou crer. E quando Deus encontra uma fé como essa em nossas vidas, Ele faz milagres, Ele opera maravilha. Fé é loucura para aquele que é normal, que é natural no mundo sem Deus, mas para o povo de Deus é o canal para que os milagres aconteçam. Fé é um canal, fé é um dispositivo, que ele é aberto diante de Deus, e aí o céu se move e o Senhor olha para você. No coração dela, eu encontrei fé. No coração dele, eu encontrei fé. Como aquela mulher cananeia, ela não fazia parte da origem de Israel, ela não era israelita, não conhecia Jesus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo, e ela chegou ali e começou a clamar que ela também precisava de uma bênção. E quando Jesus fala para ela: olha, não é lícito eu pegar aquilo que é de Israel, eu pegar aquilo que é dos filhos e dar para você que não é. Mas aquela mulher disse para Jesus: se me der as migalhas que cai da tua mesa, a minha bênção já está perfeita. E Jesus disse: mulher, nem no meio do meu povo eu encontrei fé como a tua. Então, mulher, vai-te em paz, porque a tua filha já está curada. O que é isso? Posicionamento de fé. A tua fé em momento de guerra, quem vê é Deus. Quem vê é Deus. Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu preciso de vitória. Elias, no tempo de guerra, ele clamava, ele pedia, ele precisava que chovesse ali, porque ele estava em batalha
contra Acabe, contra o principado de Jezabel, e ele precisava que chovesse. Ele insistiu, ele continuou insistindo. Sabe o que Deus quer? Na tua vida, na minha vida nessa manhã, insista em fé. Insista em oração, batendo na porta de Deus, como aquela mulher cananeia. Insista, ainda que os obstáculos estejam no teu caminho. Insista em buscar diante de Deus a tua vitória, ainda que o mar fechado olhe para você e diga para você: impossível você atravessar aqui. Olhe para o alto e diga: o meu Deus, ele é o Deus dos impossíveis. E se ele quer, ele pode. Se ele quer, ele abre. O que nós temos encontrado na nossa caminhada são pessoas que buscam a sua vitória com seu autoconhecimento, que buscam a vitória com a sua própria confiança, com a sua própria força, mas o Senhor nos convida a buscarmos a nossa vitória no altar dele direto. A fonte é Jesus. A fonte do teu milagre, do nosso milagre, é Jesus Cristo. Oh, Cantarabasteia, imagina a alegria de Israel, atravessando no meio daquele mar, vendo a grandeza de Deus, nem um pingo, nem uma gota caindo sobre eles. E do outro lado, Israel cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, no meio da nossa caminhada. Há momentos que parece que Deus nos abandonou, não é verdade? Há momentos que parece que nós estamos sozinhos, que a batalha está tão grande que as nossas orações não estão sendo respondidas. Há momentos que parece que o inimigo, o adversário das nossas almas, estão prevalecendo, mas não é bem assim. A coluna de nuvem que Deus colocou para proteger Israel durante o dia é a mesma que está conosco. Por quê? Porque a coluna de nuvem era o próprio Deus, a presença de Deus. Quando Israel estava acampado, a coluna de nuvem durante o dia blindava Israel, blindava o povo de Deus. E esta coluna era uma barreira impedindo os inimigos tocarem, alcançarem Israel. E durante a noite, uma coluna de fogo cercava e cerca tua casa, tua família, a tua vida, as nossas vidas, a nossa casa. Durante a noite, você pode achar até que as luzes estão acesas da rua, da casa, do prédio. Por cima disso, existe sobre nós, sobre a nossa casa, uma coluna de fogo à noite, glória, cercando a nossa casa. E quem é esta coluna? Que fogo é esse? É o próprio Deus cercando a nossa casa, nos livrando, nos protegendo do maligno e nos dando vitória. E quando esta coluna de fogo cercando Israel, para Israel era claridade no meio do deserto. Essa coluna, olha o Deus da providência, essa coluna ao redor deles, cobrindo eles. Mas essa coluna para os inimigos era escuridão. Olha que Deus é esse? Que Deus tremendo! Olha o poder de Deus. Olha o avanço da tecnologia de Deus, glória! Aleluia! Israel estava caminhando em segurança, em meio ao deserto, em segurança. Existem perigos no deserto, mas quando Jesus está conosco, os perigos do deserto não nos alcançam, não nos destrói, porque temos um Deus. Salmo 34 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor da tua casa, da tua família, e livra do mal. Todo laço que vem contra nossas vidas, o Senhor dá ordem aos seus anjos
para que nos proteja, nos guarde e o laço seja quebrado. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem promessa para você, ó Israel, ó povo de Deus. Deus tem promessa para nossas vidas e ninguém pode apagar essas promessas, ninguém pode destruir. Promessa não combina com deserto, promessa não combina com luta, porque promessa de Deus é promessa. Batalhas, guerras são coisas bem diferentes. As batalhas, as guerras é para formar em nós o caráter de um povo guerreiro, Esther. As batalhas não é para te matar. O deserto não é para te destruir. As batalhas, Davi, não é para mostrar para você, para nós, que nós estamos sozinhos. Não, as batalhas é para nos forjar um povo valente, treinados em guerras para vencer. Somos um povo treinados em guerras para vencer. Hoje eu estava pensando, hoje cedo, em madrugada, que as lutas que nós estamos passando hoje, são menores do que o que nós passamos ontem. Por quê? Porque ontem, naquelas guerras, você guerreava e ainda não tinha a experiência que Deus te deu naquela travessia, naquela guerra. Mas depois das batalhas que você venceu, não que você vai ignorar os ataques do inimigo, mas você vai falar com fé. Deus me deu vitória lá. É o mesmo Deus que vai me dar vitória aqui. Eu só preciso me posicionar diante de Deus em guerra. E diante dessa luta, não vou ficar como geleia, não. Não vou ficar me derretendo, não. Eu vou clamar ao Deus vivo. Eu vou suplicar o favor do Senhor. E o Senhor que me livrou no passado é o mesmo que vai me livrar agora. Você não é vítima. Você não é coitado. Você não é coitada. Não somos coitados. Somos povo de Deus, treinados em guerras para vencer. Treinados em guerra para vencer. O que Deus quer nesse final de ano, se levanta em oração. Se posicione em guerra pela tua casa. Ore pela sua família. Nessa época de final de ano, quantos demônios que o inimigo envia nessa terra para tentar nos destruir, para tentar destruir as nações. Mas existe uma igreja de Jesus na terra que ainda não subiu. Igreja do Senhor, lembre-se que o Espírito de Deus, glórias, ainda está na terra. Lembre-se que nós, Igreja do Senhor, ainda estamos na terra. E o Espírito de Deus se move em nós e através de nós, nos fortalecendo para a batalha, nos fortalecendo para a guerra. Clame ao Senhor dentro da tua casa. Declara o poder da palavra de Deus dentro da tua casa. Declare o poder do sangue de Jesus dentro da sua casa, balabasteia. Ei, mulher, ande na sua casa, orando, profetizando. Homem também, ore na sua casa, pai. Ore pela sua família. Ore, mãe, dentro da sua casa. Declare que o inimigo não tem poder na tua casa. Que o inimigo não tem poder sobre a tua família. Unge as camas. Unge os leitos. Expulsando o espírito da morte. O espírito do adultério, a prostituição, as obras do inferno, aquilo que é lixo do diabo, põe para correr da tua casa, põe para fugir da tua casa. Pare de preguiça, se levanta para orar. Às vezes, nós só queremos uma oração quando o inimigo já está dentro, quando o inimigo já está na porta. Uma oração de socorro não é esta vida de oração que Deus tem para você, que Deus tem para nossas vidas. Não, Deus tem para nossas vidas uma vida constante de oração no altar de Deus, insistindo em oração, insistente em oração.
É assim, é isso que Deus quer. Uma vida diante do altar do Senhor, buscando. Eu vou buscar hoje, porque a minha vida diante de Deus, eu vou buscar hoje para o meu amanhã. Eu vou buscar hoje, porque amanhã as minhas orações já estão diante do altar de Deus. Como foi com o rei Ezequias? O rei Ezequias, quando ele recebeu a sentença de morte enviada por Deus na vida dele, ele voltou-se para Deus e disse: Senhor, eu peço que lembre que eu estive com a minha vida diante do teu altar. Eu sempre andei com a minha vida diante da tua presença. E Deus viu que Ezequias tinha um memorial diante do altar de Deus. As tuas orações, as minhas orações, as nossas orações não são apagadas. Você ora, você pede para Deus, você coloca um pedido diante de Deus, ninguém pode apagar. Torna-se um memorial diante de Deus, onde você tem memorial diante de Deus, onde Deus olha para você e sabe que você tem colocado petições diante do altar do Senhor. E outra coisa, às vezes nós pensamos assim: puxa, não acontece nada, nada está acontecendo, não tem resposta, não tem vitória, não tem portas abertas, não está mudando nada, a situação continua a mesma. Meus amados, a resposta de oração só vem até a sua vida, só vem até você, se você pedir. Se sobe as petições, desce o milagre. Milagres são respostas de orações. E nós precisamos clamarmos ao Deus vivo. E nesse final de ano, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Nós sabemos que nessa época o mundo fica em revolução, perturbação, uma coisa assim maligna, guerra e batalha espiritual. Qual o papel da igreja? Se inclinar diante de Deus e saber, como Davi disse, não está assim a minha casa para com Deus? Não está a situação de cabeça para baixo, de perna para cima? Na minha casa não está tudo bagunçado? Porém, estabeleceu Deus comigo uma aliança. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Não está toda essa guerra, essa luta, essas dificuldades, enfermidade, situação financeira, problema com família, está toda essa situação que parece que não tem fim, que parece que não vai resolver. Lembre-se, Deus estabeleceu com você uma aliança. E a Bíblia diz: a aliança é eterna, a aliança é segura e a aliança é bem definida. E a nossa aliança com nosso Deus é maior do que os poderes do inferno. O diabo não pode com a vida daquele que está em aliança com Jesus Cristo, com Deus vivo. Então creia, você não é qualquer pessoa, você tem promessas de Deus sobre a sua vida. Ei, pai, mãe, você tem promessa de Deus sobre a sua vida. Jovens, adolescente, você tem promessa de Deus. Você não é qualquer um. Você não foi jogado nessa terra. Não. Deus te amou. Deus te formou. Deus te escolheu. Deus veio no teu nascimento, te trouxe nessa terra e disse: você, David, nasceu para dar certo. Você é amado meu, escolhido meu. Deus nunca vai te abandonar, igreja. Deus nunca vai nos abandonar. Esse sentimento de solidão, de abandono, discerne em todo o tempo. É coisa do diabo. E quando você sentir isso, você pense assim: essa solidão, esse sentimento de abandono não vem do meu Deus. Isso é coisa do diabo. Para trás de mim, em nome de Jesus. Faça um treinamento com a tua mente. Eu quero trazer a esperança, trazer a minha memória só aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? O que me dá esperança? São as promessas. Promessas. Nasceu para dar certo. Promessa. Jesus me resgatou do inferno. Promessa. Não temas, eu sou contigo. Vai
vendo, lendo a Bíblia e vai guardando no teu coração promessa de Deus. Contra as mentiras de Satanás, use a palavra de Deus. E creia, o ano não acabou. Deus tem milagres, maravilha para cumprir na tua vida. Pois em meio à fúria de Satanás, pois em meio às mentiras do diabo, falando para o povo hebreus que nada iria acontecer, que ali era a morte certa, não tinha saída para Israel. Em meio a esse cenário, Deus começa a cumprir as promessas que havia feito a Abraão. Deus é fiel. Não esqueça disso. Deus é fiel. Você não é um fracasso. Você não é um desprezado ou desprezada. Você não é um esquecido. Você não é um abandonado. Você não é aquele que nasceu só para coisas ruins, para dar errado. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tira teus olhos de Jesus, porque você vai atravessar esse mar de dificuldade. Do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, porque eu nunca vi um justo que confiou em Deus desamparado, jogado pelas ruas, esquecido, abandonado e mendigando o pão ou qualquer outra coisa. Mas o justo viverá da fé e canta triunfantemente. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Quem vai te direcionar à terra prometida é o Espírito da verdade e a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Temos um Deus grande e o seu nome é Emanuel. Que é isso? Você acordou, Emanuel está com você. Se você buscar, lógico, saiu de casa, vai estudar, vai trabalhar, Jesus está com você. Se você está em qualquer projeto, chama ele está com você. Voltou para casa à noite, Jesus com você. Não se desgrude de Jesus, porque grande será a tua vitória. Glória a Deus. Glória a Deus, o meu neto primogênito está aqui. Te amo, meu amor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus. Levanta dessa cama, levanta desse sofá. Sai dessa vida de marasmo. Parte para a tua conquista. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos buscar. Vamos viver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, porque Emanuel está aqui. Eu sinto Emanuel aqui. Emanuel está aqui. Oh, ricanta labasteia. Nós vivemos pelo poder da palavra de Deus. E eu quero profetizar sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus, até o final de ano. O agir sobrenatural de Deus nessas causas impossíveis, tornando essas causas impossíveis em milagres. Em milagres, porque só há um que pode fazer milagre, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu profetizo milagres no teu emprego, milagres nas tuas vendas, em nome de Jesus, milagres dentro da tua casa, milagres, milagres, porque o Deus que servimos, ele é Deus de milagres. Senhor, abençoa o teu povo. Libera aquilo que está retido. Não importa a data do ano, do mês, importa que o Deus que servimos, ele faz milagres. Ricalabacalabasteia, dá vitória a este povo que chama pelo teu nome. Em nome de Jesus Cristo, ricantalabasteia, abençoa o nosso final de semana, dá-nos um final de semana de adoração, de louvor na tua casa, porque enquanto adoramos ao Senhor, o Senhor coloca os inimigos em emboscada, e eu creio nisso, glória. Deus vivo, leva o teu povo a viver tudo aquilo que é promessa do Senhor para as suas vidas, para nossas vidas, em nome de Jesus. Igreja do Deus vivo, igreja do Deus eterno, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma unha sequer daquilo que é seu,
daquilo que é promessa de Deus para você como filho de Deus. Nenhuma unha Satanás vai reter, em nome de Jesus, mas se posiciona como filho de Deus, se posiciona para que você viva o que o Senhor tem de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Abençoa esse povo, Pai, que clama pelo teu nome e que está com o olhar fixo no Senhor, só no Senhor. E não deixa, Pai, que venhamos perder o foco, em nome de Jesus. Que o Todo-Poderoso faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dê paz. E em meio à guerra, recebe a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Eu te envio para um tempo de bênção e de vitória, para você viver o poder desta palavra, em nome de Jesus. E eu quero te falar, Deus faz milagres em meio a feriado, domingo, sábado. Não tem tempo para Deus fazer milagre. Eu lembro que uma época nós queríamos viajar, eu e a minha filha, estavam tudo programado para viajar, mas faltava dinheiro. Mas o projeto estava ali no altar de Deus. Joelho no chão, joelho no chão. E lembro que foi em um sábado, final da tarde, onde ela recebeu um e-mail falando que uma quantidade tinha sido liberada na conta dela. E aí foi festa. Sábado, quase final da tarde. Deus, quando ele faz milagre, não importa o cenário. E cenário de luta, de guerra, propício para milagre. Não importa se é domingo, ele faz milagre. Não importa que é feriado, ele faz milagres. Não importa que é na madrugada, ele faz milagres. Então, você foi chamado para vencer. Passamos por luta? Sim, mas não somos a luta. Não somos o deserto. Não somos o fracasso. Somos o povo de Deus mais que vencedor nesta terra. Em nome de Jesus. E não aceita a mente escrava, tá? Mente do Egito, não. Mente liberta pelo sangue do Cordeiro, transformado pela palavra do testemunho, do nosso testemunho, pela palavra de Deus. Romanos 8. Deus te abençoe e tenha um final de semana na presença do Senhor. Se Ele permitir, na próxima quarta-feira, estaremos aqui glorificando ao Deus vivo, porque Ele é fiel. Dave, um beijo, te amo, meu amor. Beijo no teu coração. Igreja do Deus vivo, amo você. Deus te abençoe. Não cesse de clamar. Não pare de clamar até que a chuva de Deus aconteça na tua vida. Beijo no teu coração, te amo. Deus te abençoe. Nosso Deus não erra. Aleluia! Glória a Deus! Não pode faltar o louvor no teu carro, Davi. Não pode faltar o louvor na tua casa. Não deixa faltar o louvor na tua casa. Deus é fiel. Olha o David aqui, Esther. Te amo, meu amor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Eu sinto Deus aqui. Recebe essa presença aí em nome de Jesus, do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda quebra cadeias. Tem essa experiência. Vê Ele quebrando as cadeias que estão amarrando as tuas finanças. Cadeias da enfermidade. Cadeias da confusão, da intriga. Deus age. Deus pode. Deus faz. Quando Ele encontra um coração aberto para crer. Amo vocês. Deus abençoe em dia de vitória.